Algumas vezes você tem de se separar de tudo que lhe é precioso na terra para tomar sua posição, a qual Deus o tem chamado. Tenho certeza de que você consegue ler entre as linhas o que eu estou dizendo. Está vendo? Algumas vezes as pessoas mais queridas na terra, você tem de se despedir delas. Somente tome sua posição em Cristo, onde Deus o chamou. Porém, o que Deus está fazendo? Transformando-o do que você era. Talvez uma filha ou um filho, ou o que seja. De uma amável família, algumas vezes, Ele o coloca em algum outro lugar. Porque é a sua maneira de fazê-lo, veja. Pela renovação do seu entendimento para obedecer a palavra de Deus, independente de qual seja o custo. Está vendo? Nossa redenção não foi uma coisa barata. Foi o Filho de Deus que teve de morrer por nós, está vendo? Não é... Coisas de valor custam um alto preço. Trazer esta mensagem não foi fácil, está vendo? Não, não é. Eu tive de deixar tudo o que me era precioso, até mesmo o meu próprio povo, todos. Porém, você vê que o valor disto é, veja, é fazer a vontade de Deus. E para fazer isso, sabendo que há algo em mim, quando costumavam dizer, bem, eles iam pôr-me para fora, pensavam que eu tinha perdido a mente. Batizando em nome de Jesus Cristo, contrário à igreja, e todas estas coisas. Diziam, ele está louco. Porém, veja, não importa o que diziam, há algo que tem de ser feito. E Deus simplesmente toma uma pessoa, coloca-a em sua mão e diz, faze isto, e você faz. Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Uma doce canção se ouve no porto hoje, um barco que parte pra Sião, não há pranto nem dor, só de clamor.
destino será a santa cidade, onde o sol jamais se porá. Ainda resta um lugar, se quiser ir a uma terra de amor e paz. Uma doce canção se ouviu por todo de um barco que parte pra Sião. Não há pranto nem dor, só um grande louvor ao Cordeiro que nos redimiu. Seu destino será a santa cidade, onde o sol jamais se porá. Ainda resta um lugar, se quiser viajar a uma terra de amor e de paz. Aleluia, louvado seja Deus. Na mensagem, ide dizei aos meus discípulos. Profeta fala assim: hoje eu visitei a sepultura de quase todos os fundadores de religião, a Maometano tem também a sepultura de Buda e Confúcio e muitos filósofos. Mas hoje, acima de tudo, nós cristãos podemos levantar nossas as cabeças e cantar. Ele Ele vive. Cristo Cristo Jesus Jesus vive vive hoje. hoje. Você pode me perguntar como eu sei que Sei que ele ele vive. vive. Ele Ele vive vive dentro dentro do do meu meu coração. coração. E nós E nós temos um túmulo vazio hoje. Cerca de Cerca de 2 anos atrás, atrás, estava indo para a sepultura bem cedo, 7 da manhã, para para colocar colocar uma uma flor flor na na sepultura sepultura da mãe do meu do meu garotinho, garotinho, que que havia havia falecido. falecido. E sua irmã A irmãzinha descansa nos braços dela. dela. E E enquanto íamos, o garotinho parou repentinamente duas ou três vezes, enquanto chorava, trazendo um vasinho de flores. nós Nós nos ajoelhamos, ali, tiramos tiramos os nossos nossos chapéus chapéus e os e colocamos na colocamos sepultura, ao ao lado lado. da sepultura. E eu E eu levantei minha mão e coloquei meu braço ao seu e redor. disse: E aí estão sua mãe e sua irmãzinha. Seus Seus corpos estão aqui embaixo, suas suas almas almas na presença de Deus. Mas Mas além do lado do outro lado, existe um túmulo vazio hoje, que é um que é um memorial a todos os cristãos. Ele vive. Esta Esta é a base fundamental de de nossa fé cristã. que Que Jesus Cristo vive hoje. Amém. Senhor, nosso Deus e eterno Pai Celestial. Nós Nós não éramos dignos, meu Pai. não Não somos somos dignos. mas Mas o Senhor nos amou de tal maneira que que enviou o teu Filho, ó Pai, para para sofrer em nosso lugar. Nós Nós agradecemos ao Senhor, Pai, por todas as bênçãos, pela pela misericórdia, ó Pai, por tua graça, por por tudo que o Senhor tem feito a nós, ó Pai. perdoa, Perdoa, Senhor, as nossas falhas. nos Nos ajuda. ajuda, ó Pai. Eu sei que Sei que o Senhor tem nos ajudado, né? tem Tem guardado guardado, livros livrado de de todo todos mal. nós. Entregamos Entregamos este culto, ó Pai, em em tuas mãos. Que o Senhor Que eu possa guiar, que que teu Espírito Santo possa conduzir, ó Pai, conforme a tua perfeita vontade. Em Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos. Amém. 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 Aleluia. Amém. Vamos Pois, louvar louvado seja Deus. Dó. Pode Pode sentar se quiser. Se quiser ficar em pé também, fique à vontade.
Há uma tumba. É sinal que um dia se abrirão. Essa tumba em silêncio fala que Jesus se foi e prometeu voltar. Ele agora atua como advogado e como arquiteto lá preparar. Ele prometeu, é uma grande verdade. Felicidade daquele que crê. Ao lado de Cristo ele vai viver. Cristo vive. Cristo vive. Na tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Há uma tumba aberta em Jerusalém, sinal de vitória e de redenção. É uma prova viva que Cristo vive e foi para o céu e nos espera então. Estivemos ao redor da mesa, contemplando a face pura do Senhor, esquecendo tudo que já foi passado, desde um simples pranto a mais profunda dor. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Essa tumba aberta em Jerusalém é a razão da minha fé, pois Cristo, aquela tumba ali está vazia, é sinal que um dia o portão se abriu. Despertar todos os eleitos que estiverem vivos, no piscar de olhos vão se transformar. Depois disso nos reuniremos e subiremos ao lar de amor. E grande gozo ao contemplar nas nuvens a figura amada de nosso Senhor. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Aleluia. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Aleluia. 395. Glória Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Logo Logo após o
que é o que ele entendeu. Amém. Quando eu pensei por ele, se tu precisas, chame por ele te ouve, te atende, é fiel, não te esquecer, vai te ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, seu nome é Jesus, dono da vida, fiel de Judá. Este Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, pra até encontrar. É poderoso, mandou e ele na calma, ele na bonança, alegra minha alma, desceu lá da glória, minha vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, minha vitória, só por me amar. Aleluia, glória a Deus. Aziz, nosso família.
183. Bendito seja o Deus, na cruz por nós padecer. Bendito seja o seu sangue que por nós ali eis nesse sangue lavado, com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Lavado
Logo após vamos adorar a Deus com as nossas ofertas.
Louvado seja Deus. Madrugada do terceiro dia, um novo amanhecer ao mundo começa a nascer lá no sepulcro onde Cristo jazia. Não há mais corpo algum, o vivente entre os mortos subiu. Dois varões com roupas resplandecentes anunciam que o Mestre ressuscitou, e Maria e as que lá estavam presentes correm proclamando o que passou, dizendo: Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Chegando a tarde daquele dia, seus discípulos se encontram no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido, esquecendo que ele havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente. A minha paz esteja com todos vós. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo, e de proclamar entre as nações que eu vi. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. De repente, o Mestre se faz presente. A minha paz esteja com todos vós. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo, e de proclamar entre as nações que eu vi. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas.
Senhor que vem falar no nosso coração através da tua palavra. Falou através dos hinos, Senhor, abençoa, Pai, cada um que está na tua casa. Estamos nas tuas mãos, nossas vidas, precisamos sair daqui abençoado. Nós te louvamos, Senhor, pela sua oferta. Abençoa a oferta desta noite, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. 441, que tem ré. Graça maravilhosa, quão doce canção, que me diz, vem descansar. Muito perdido estava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Eu era pobre e cego, mas agora eu posso ver. Pois a minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue lavou-me e agora eu novo sou, pois a graça de meu Jesus me alcançou.
Louvado seja o nome de Deus. Bem, feche os teus olhos. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo Querido Deus, amado, bondoso Pai celestial, obrigado, Senhor, por mais esta noite que aqui estamos. Já sentimos o mover do Senhor, caminhando em nosso meio, em nosso coração, nos tirando das coisas dessa vida, nos elevando a uma atmosfera boa, agradável de adoração. Obrigado pela presença maravilhosa. Teus filhos, nós não estamos aqui por tradição, por costumes, não, meu Deus. Há uma chama em nosso coração que nos pede para a vida numa casa. Sim, Pai. Oh, Deus. É bom sentir a tua presença. É bom sentir, ter fé que a cura divina está sendo ministrada no nosso meio. É bom ter essa confiança, Senhor, em saber que corpos são curados pelo poder da tua palavra pregada, anunciada. É bom saber que a libertação está sendo liberada, ministrada em todos nós. Obrigado por esses hinos. Obrigado por estas vozes que aqui estiveram. Recompensa esses amados preciosos irmãos e irmãs, Senhor. Deus, restante abençoado, Pai. Dê-nos uma porção da tua palavra. Porção que nos sustenta. Porção que nos sacia. Dê-nos um organismo espiritual que deseja mais do Senhor. Estou aqui na dependência do teu Espírito Santo, qual tem tido graça para conosco em falar conosco. Mais uma vez, fale conosco, Senhor. Nossos ouvidos estão atentos à tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Boa noite, amados. Que a graça bendita e preciosa do Senhor esteja com cada um de nós. Amém? Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Quer dizer assim seja. Estas vezes, desses hinos, dessa oração, dessas orações, você toma posse dizendo amém a essas coisas. Amém. Graças a Deus, vamos ver cada um dos irmãos e irmãs. Louvado seja Deus por isso. Deus nos viu aqui desta maneira. Deus te viu aqui. Deus te viu e nos viu aqui. E cabe a nós se render como temos dito, para que Ele nos ajude. Falando. Nosso irmão Eliseu
família está prevenindo, chegou, está chegando de Vitória, tem um hospital, está a sogra dele. Graças a Deus, eles falaram agora, antes de chegar aqui, e ela teve uma boa recuperação. Graças a Deus, dona Jantinha, mãe da irmã Maria, e a previsão que a amanhã esteja na enfermaria. Nós agradecemos porque temos orado por ela, como também pela tia da irmã Maria também, a família passando por essa doença por conta da enfermidade. E outros, outros que precisam das nossas relações, continue orando, irmãos, os tesouros. O profeta de Deus testificou o irmão Nevi, em uma das suas orações, orando, disse que abençoe ano de caos, ano porque quando tivermos que passar pelas mesmas situações, o Senhor esteja conosco. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não é fácil ver familiares, como disse lá hoje cedo, no Rio Sul, acamado, meditação, como Jorge. O aparelho dá uma pitada lá, dizendo, saturação baixa, uma apreensão ali. É muito ninguém gosta. É um lugar necessário como nós precisamos, mas não é realmente a saúde nesta terra também muito demais. Deus abençoe a nós. Vamos aqui, a justificação da irmã Maria e da Teresa. Eles estão glória a Deus, nós estiveram conosco no Rio Sul, mas ficaram e estão aqui. Deus abençoe. Vamos ler a Bíblia. É o capítulo das parábolas. Quem lembra? O Evangelho de Mateus tem um capítulo de parábolas. Capítulo 13, irmãos. Os jovens, eu acho que o irmão Mateus e o irmão Dácia, se alguém mais não pegou a mensagem que nós vamos estudar, estamos estudando, vocês peguem ali, para que, quando marcarmos o grupo de jovens, nós vamos estudar. Aliás, jovens, irmãos, toda a igreja, estou orando e creio que dará certo, porque Deus está confirmando, que nós temos nosso grupo de jovens na praça, não sei aonde ainda, num local que possamos cantar alguns hinos, falar um pouquinho do amor de Deus para eles, vocês distribuindo folhetos desse convite para aproximar da mensagem do tempo do fim. Tudo mostra que todas as coisas estão se encaminhando para o fim. Mas ainda não é o fim. E enquanto não é o fim, temos que anunciar essa verdade de Deus. O Evangelho de boas novas liberta homens, mulheres, jovens aprisionados pelos vícios, pelas drogas, o vício da religião. Muitos estão viciados na religião. Eu sou dessa porque meu pai era, minha mãe era. Estão aprisionados, cegados. Nós precisamos fazer alguma coisa. Amém. Então, assim, nós não vamos marcamos ainda, mas nós vamos marcar. A visita pastoral desta próxima semana ainda está em aberto. Se você alguém interessa, pode dizer. Tivemos um bom tempo com o irmão João Batista, da sua família, esta semana. Olha, quando a gente dá um passo que Deus nos orienta muito, é muito. Você sente que Deus
está na coisa, está no controle. E creio, amados irmãos, João, grandes benefícios estão por vir. Estão por vir. Através de uma conversa, um bate-papo, uma meditação da palavra, uma oração. Eu creio muito nisso. Verso 9. Lemos assim. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe. Aqui, o Senhor Jesus foi cercado, foi interrogado pelos seus discípulos. Quem poderia dizer que é um discípulo hoje de Jesus Cristo? Levantaria sua mão? Discípulo de Jesus. Quem segue Jesus? Quem ama a Jesus? São discípulos de Jesus. Veja, e cercando-se dele os discípulos, disseram, por que lhes falas com parábolas? Veja, discípulos, capte isso daqui. Os discípulos interrogando a Jesus, porque Jesus falava com outras pessoas, falavam por parábolas. Ele, Jesus respondendo, disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Olha, acabamos de dizer aqui que somos discípulos, ou seja, para os discípulos, Deus tem algo para nos trazer, os mistérios que Ele sempre tem. Nesta última era não seria diferente. É profetizado que Ele revelaria os mistérios de Deus para eles terem. E os discípulos estão caminhando. Amém? Porque aquele que tem se dará, terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, ouça com os ouvidos, compreenda com o coração, se converta e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis e não ouviram. Amém? Vamos até aqui. Senhor bendito, poderoso de Deus, obrigado por mais uma vez. Esta igreja, Senhor, um filho comprado, o sangue do Senhor, é um dia especial. Logo de manhã nós dirigimos até a congregação em Rio Sul. Como foi bom o Senhor nos falar, fazer-nos lembrar que houve uma ressurreição. Aleluia! Glória a Ti, Pai. Por intermédio daquela ressurreição, nós fomos libertos das ataduras de Satanás. Nós somos livres por aquele dia do Calvário. Oh Deus, muito obrigado. Nós não cansamos de dizer que o Senhor é maravilhoso. Não cansamos de dizer, de lembrar que aquele dia mudou a nossa história.
que tirou nós do lamaçal do pecado, da escravatura. Sim, Pai, condenado à perdição eterna, e o Senhor nos dirigiu uma ponte da vida eterna novamente. Isso temos um coração agradecidos, Pai, porque o Senhor verdadeiramente tem nos alimentado com a Tua palavra. Aqui estamos mais do texto, e o contexto, o pretexto seja exclusivamente receber algo do Senhor. Eu creio que a inspiração do Senhor tem e dará-nos graça para atentar para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, usa-nos, Pai, para ouvir e falar da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Assentados, amados. Pela graça de Deus, nós aqui estamos. E nós cantamos que é pela graça, falamos que é pela graça. E é isso mesmo. Não é outro meio que te traz a vida que a graça, a misericórdia de Deus, o amor de Deus para os seus filhos, que Ele nos trouxe aqui. E cremos que este Deus que começou em nós essa boa obra está fazendo com que este culto de palavra do Senhor está crescendo. Você não percebe, nós não percebemos, mas há um crescimento espiritual. Aleluia. E é bom saber disso, não é? É bom saber, porque nós olhamos para as circunstâncias, para os ataques do inimigo, em diversas áreas, e nós nos sentimos, às vezes, sufocados, e por vezes as vozes vêm dizer que nós não estamos em um crescimento espiritual. Porque não dizer até mesmo em vir à casa de Deus. Quantas vezes nós nos deparamos com nossos arrazoamentos dizendo, olha, mas você vai lá de novo, Você não tem sido ajudado. É mentira de Satanás. Aliás, ele é o pai da mentira. Ele diz a Bíblia que ele veio para matar, roubar e destruir. E como ele tem roubado a paz das pessoas, roubado a experiência que nós precisamos ter com Deus, muitas das vezes nós somos roubados. Mas pela graça de Deus, você não foi roubado um tempo nessa noite está aqui. Foi Deus que te trouxe, irmão. Foi Deus que nos trouxe aqui à casa de Deus. Diz o profeta Emmanuel que não há outra força. Não há outra força que te conduz a estar na igreja, em comunhão uns com os outros, adorando, louvando a Deus, alegrando o Espírito, se não for o Espírito Santo. Isso te alegra, isso faz você sentir bem, precisa sentir. Por isso eu abri o trabalho aqui hoje, antes da gravação, dizendo, olha, você precisa sentir bem aqui nessa casa. Não se envergonhe, se sinta aprisionado por algumas circunstâncias de um irmão perto, alguém perto, e não expressar a sua alegria que está na sua alma. Nós não precisamos dizer louvado seja Deus, glória a Deus, uma aleluia. São maneiras que você tem para desabafar e criar uma conexão com Deus. Porque se nós virmos aqui e não criarmos essa conexão, vamos não termos o resultado que talvez poderíamos ter. E eu não quero, você não quer ir para casa em olha, eu poderia ser mais cheio, poderia ser mais completo. Não, nós viemos aqui para sairmos
transbordando no amor de Deus. E à luz do profeta de Deus nos diz que isso depende também de nós. A atmosfera, o ambiente que nós vamos criando em nosso redor, em nossa mente, favorece o Espírito Santo a atuar, ajudar a nossa fé. Amém? Louvado seja Deus. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Olha, queridos, eu estou aqui com a mensagem do sinal. Mas eu estava lendo uma outra e deparei, estava ali agora, mas eu vou trabalhar na mensagem e vou entrar um pouquinho em uma outra mensagem e, se der tempo, nós entraremos na mensagem do sinal, que é um sermão do profeta de Deus que nós estamos estudando há alguns dias e creio que nós vamos ser ricamente abençoados. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo diz que ainda que estava meio que pensando em escrever a frase, mas é 1 Coríntios 13. Mas ele diz que, ainda que conhecessem todos os mistérios, fazendo a ligação do que Jesus disse, nós precisamos, como os filhos conhecem os mistérios. O apóstolo Paulo diz que, ainda que nós conhecêssemos todos os mistérios de Deus e não tivéssemos amor, não adianta. Ou seja, temos que andar junto com isso. O amor. E aí você começa a perceber por que às vezes estão fazendo um inventário de alguém, mas conhecedores apenas da Bíblia, da história, daquilo que a Bíblia, o Evangelho de Boas Novas diz, por si só não adianta. O profeta nos faz aquela experiência de a mecânica sem a dinâmica. Nós, cristãos, precisamos ter essa mecânica, conhecimento de Deus. Deus nos traz a igreja, nos traz uma comunhão de oração, de leitura, de meditação. Bom, ótimo, mas você e eu precisamos da dinâmica. E ela vem através do Espírito Santo, o qual estamos meditando por esses frutos. Por que às vezes você olha para um amigo, um parente? Eu tenho parente, por exemplo, que são conflitos, são costumes, e assim vai, pessoas dedicadas, não tem essa compreensão dos mistérios que Jesus disse. Por ter apenas a mecânica. Você e eu estamos buscando esse Espírito Santo, porque ele é essa dinâmica que faz esse carro andar. Essa locomotiva espiritual da nossa vida não parar na margem do caminho. Na margem do caminho. Lembrei do João, experiência que o Senhor trouxe lá. Nem vou dizer que isso vai trazer domingo de Santa Ceia, domingo próximo, dia 12, alguns minutos para nós aqui. Mas veja, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe esta experiência com os discípulos. O Espírito Santo, ao escrever esta Bíblia, permitiu que isso ficasse registrado. Jesus sempre, em muitos momentos, falou novidades. E você observa que não é apenas para simplificar, para que todos compreendam. Está registrado algo interessante. Ele cita aqui Jesus Cristo, obediente à palavra do Pai, ele cita Isaías. Podemos ir em Isaías, estou aqui marcado. Esta escritura aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Eu quero ler o verso 14 diante, porque nós vimos lá nessa profecia. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis,
mas não compreendereis. E vendo, não vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Nós vamos ver o profeta Isaías profetizando a dificuldade que é anunciar esse evangelho de boas novas, pelo endurecimento das pessoas. Por ocasião do nosso tempo que estamos vivendo, dessa última era, principalmente por ter vários meios fáceis de ouvir o evangelho. Alto, sim, mas eles de ver o evangelho. Mas quando é aproximado do verdadeiro evangelho, verdadeiro trabalho de boas novas, foi profetizado também Isaías que Jesus devia fazer, é difícil. É difícil. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviu de mau grado os seus ouvidos, fechou os olhos, para que não veja com os olhos, ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo, tão mencionado nesse dia, comemorado com muito lógico, cantamos hinos, falando da ressurreição. Hoje cedo nós cantamos querido, até estava seminário ali e pensei, Cristo já ressuscitou, sob a morte triunfou. Glória a Deus. Irmãos, ele ressuscitou, queridos. Ele ressuscitou. E quase 800 anos Isaías profetizou que ele iria trazer o evangelho e tiraria os nossos pecados. E eu quero te dizer que tirou, você é livre. Olha aqui, Isaías, capítulo 6, alguns versos, olha, eu não tenho verso, isso, apenas o 9, o 8 e até o 10. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem ouvirei, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato, não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Encorda o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e entender com o seu coração, e a converter-se a ser sarado. É a escritura que o Senhor Jesus usou para o seu ensino. É por isso que ele pôde dizer lá, quando ele foi tentado, quando estava em consagração, nos 40 dias, ele disse quando Satanás quis fazer uma manobra, é isso que o inimigo vem. Ele não vem feio para você, jovem, horrível para você, para todos nós. Não, ele vem fazer alguma manobra, te propor alguma coisa em troca da verdade. E Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Jesus deu-nos exemplo para que você não seja enganado com as artimanhas de Satanás. E ele é astuto.
Ele é esperto. Por isso que nós cristãos estamos caminhando tudo o que temos para obter este Espírito Santo, porque é por intermédio desse Espírito Santo, o qual Jesus estava com ele. Ele teve a condição de expulsar aquele demônio. Então, quando você e eu tivemos os convites de Satanás, expulse este espírito. Nós não podemos evitar que um espírito chegue à nossa consciência, à nossa mente, uma voz, um convite para o erro, etc. Mas nós precisamos ter ousadia do Espírito Santo para que aquele espírito não forme um ninho ali, imagem do profeta de Deus. Que aquilo não vai se enraizando para que nós não teremos ouvido aquela voz. Nós sabemos pela Escritura, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então você percebe que essa fé que ouve a Deus adquire os benefícios de Deus. A fé que ouve, o que é preciso ter fé? O profeta tem uma expressão que a pessoa sendo dando ir para o inferno, ele precisa exercitar muita fé naquilo que o inimigo oferece. Mas ele vem, ele fala, ele precisa também de falar. Mas o discernimento do Espírito Santo te faz examinar o que é bem e o que é errado, expulsar o mal e você rompe. Você é vitorioso, irmão. Você é vitoriosa. Você é mais do que vencedor. A Bíblia diz para você. Porque temos um Deus que está por nós. Então, lá, este verso, Isaías está profetizando que a maior dificuldade, missão dada por Deus ao profeta é pregar a um povo com coração endurecido. É anunciar o Evangelho para um povo que não tem interesse. Eu tenho dito aqui, a gente vai sempre repetir, que uma das melhores formas que nós sabemos que Deus de verdade tem nos ajudado, está nos beneficiando com a palavra dele, tendo o Espírito Santo em nós, é quando nós ainda precisamos ter vontade, desejo de tudo na nossa vida. Nós não somos como esses outros que Jesus disse, endurecidos de coração. Fala, anuncia, e não ouvem. Quando ouvem com esses ouvidos naturais. Não desce para ouvir da alma. A voz do Espírito Santo precisa falar no seu coração, na sua alma. E a verdadeira mensagem, verdadeiro evangelho para esses dias é abrir os olhos dos eleitos, trazendo em evidência os mistérios que estavam preordenados a acontecer nesses dias. Lemos capítulo 61 de manhã, nós já meditamos nisso, trazendo uma profecia do que o Messias viria fazer. Naquele tempo, há quase 800 anos, era uma profecia. Já não é mais uma profecia, mas já foi cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele que está hoje
por intermédio do Espírito Santo, revelando esses mistérios. Irmãos, nós estamos, repito o que eu iniciei dizendo, crescendo espiritual, adquirindo experiência, algo sobrenatural de Deus para a sua vida. Há um crescimento. Você não soube quando você tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos, de repente você foi crescendo, estava adulto. Oh, pastor Rafa, nem percebi. Oh, Jesus está chegando, eu vou subir, eu vou crescer espiritualmente. Eu não percebi, mas Deus me ajudou, Deus me fortificou. Esse crescimento que o Espírito Santo está fazendo conosco, irmãos. Eu preciso e quero saber na minha alma que você está captando estas perguntas que o Senhor Deus tem dado a nós. Na mensagem, não sabeis, o profeta de Deus disse assim, ó, Ele, o Senhor Jesus, Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça, quem é o corpo? Somos nós. Amém? Amém? Você é corpo, irmão. Nós estamos como membros individualmente ligados a um corpo. Veja que ele é a cabeça do corpo da igreja e ele é o princípio. Ele é que é o princípio. E o princípio e o primogênito dentre os mortos, que ressuscitou quando veio redimir. Aprendemos recente, vamos repetir para ficar fixado. Ele vem 3 vezes. Primeira vez ele veio para redimir. Nesta dita, que é uma sexta-feira muito memorável, santa, ou domingo, né? Sexta-feira santa, mas você compreende que a morte teve um sentido, mas muito mais sentido, teve um domingo de ressurreição. Eu estava olhando de manhã e pensando comigo, meu Deus, como foi difícil para os cristãos ter um sábado. Pense nisso. 3 anos e meio o Senhor Jesus caminhando com eles, curando, uma coisa apertada, eles, Senhor, preciso do Senhor. Há uma criança ali que precisa de oração. Há um morto que precisa de ti, lá, Jesus. Aconselhando, curando, libertando pessoas, e de repente, ele disse que vai embora. E um sábado frio, gelado, de indefusão, que se reúne, como vai ser? E o Espírito Santo unge as mulheres, logo cedo, domingo, elas correm para o sepulcro. E a pedra é removida. Olha, tem algo acontecendo, algo acontecendo. Aleluia! Houve algo acontecido na sua vida também. Quando tudo parecia que você não daria conta, a pedra do problema foi tirada. E você viu a vida nascer. E você se sente bem com essa vida, porque ela está com você. Ela não te abandona. Mas ele é o primogênito dentre os mortos. Porque ele vive, diz a Bíblia, nós viveremos. E ele é o ser eterno, nós seremos o ser eterno. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Olha, que ressuscitou quando veio redimir para que em tudo tenha aprendido. Ele ressuscitou para tomar conta da sua esposa, da sua noiva querida. Esta igreja não é uma esposa infiel aí fora. Não submete aquilo que o cabeça lidera.
Não. Nós estamos em uma sociedade e quando se cumpre a palavra de Deus, ela se atribui a uma fala machista. Aí ele é machista. Mas a palavra de Deus nos orienta com as mulheres a serem submissas à cabeça. Diz a Bíblia, o apóstolo Paulo, e esse cabeça, por sua vez, ele precisa ser como Cristo. Amar sob qualquer circunstância. Proteger sob qualquer circunstância aquela esposa. É o papel de uma verdadeira cristã genuína. Isso não te faz menor que irmã. Às vezes, talvez você sinta isso porque a mídia, a sociedade tem implantado isso nas mulheres. E às vezes você vai lendo, meditando na Bíblia, à luz da palavra, você vê que uma mulher feminina sente bem ser orientada. Ela ouve, há diálogo, Bíblia, conversa, você pensa, vamos analisar. Isso não é um machismo de fato, uma autoridade além do que é o verdadeiro marido. Mas uma feminina, ela sente bem ser guiada, ser orientada por um homem. E é falho, tem as suas dificuldades, e erra. Ah, mas então ele tem que ser um Deus, não pode errar. Não, ele é humano e igualzinho a você. Essa noiva do Senhor Jesus Cristo está aqui. Ela sente bem ser submissa aos seus pontos espirituais. A igreja do Senhor, ela não faz nada sem orientação de Deus. E ela sente bem com isso. Ela se sente protegida. Ela se sente amparada. Quando ela se não é nem submeter. Porque no princípio ela foi criada como uma disjuntura. Andar junto, caminhar junto. E essa igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está sendo moldada ao caráter dele. É ele que faz o querer e o efetuar em nós. Você crê assim? Então ele é a preeminência da nossa vida. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é sempre. Ele é eterno. Ele é o Deus invisível que outrora foi visível aos homens. No corpo de Jesus Cristo. O embrulho de Deus, o Filho de Deus. Então ele é a preeminência. Sabem os profetas o que significa a preeminência? É sobre todas as coisas. Diga comigo, é sobre todas as coisas. Aleluia. Nós possamos, de fato, irmãos, ser uma esposa assim, uma igreja assim, que submetem aquilo que o nosso esposo diz. Ele está falando conosco o tempo todo através da sua palavra. Nós não podemos, não temos o privilégio, não é a palavra certa, ou alguma coisa de dizer que ele vai ser não fala comigo. Não, nosso Deus está falando conosco. Quando nós nos dirigimos a esta palavra sobre a unção do Espírito Santo, sentimos ele bem pertinho.
sentimos Ele amparando as nossas vidas. Ele é sobre todas as coisas que foram criadas. Todo anjo, todo ser, todas as coisas que são. Ele é sobre tudo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus não errou quando Ele enviou seu Filho para morrer no Calvário. Uma morte horrível, onde era dirigida às piores pessoas. Um homem justo, escorado entre aspas sobre dois homens pecadores, ladrões, malfeitores, e ali estava o nosso Senhor, sem uma sombra de pecado, pois assim diz a Bíblia, e nele não habitou nem uma sombra do pecado. Mas o profeta Isaías disse que ele viria ser moído por nossas transgressões, por nossos pecados. Foi por mim, por você. Aleluia. Então Ele é tudo para nós. Veja, Ele trouxe a paz, porque foi embagrado do Pai, e toda a plenitude nele habita. Toda a plenitude de todas as coisas, toda a plenitude de Deus, toda a plenitude dos anjos, toda a plenitude dos tempos, toda a plenitude da eternidade, todas as coisas habitam nele. Nós somos seres do tempo, limitado ao tempo. Estamos nessa dimensão chamada tempo. Ele é dono dessa dimensão chamada tempo. Veja, toda a plenitude, todas as coisas habitam nele. Esse é este indivíduo. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, olha isso aqui, irmãos, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Está no controle dele. Está. Lá, dia, hora, está tudo no controle de Deus. Louvado seja o Senhor. Não está no meu controle, não está no seu. Descontrolaria todas as coisas. Não está no controle de homem, está de Deus. Obrigado, Senhor. Veja, todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Ali está esse grande ser do qual estamos falando no princípio da criação de Deus. Agora que a igreja, de seu próprio. Olha aqui, irmãos, eu assumi essa frase para nós termos aprendido. Não quero entender os frutos. Aqui é o absoluto, se é que tem um absoluto na mente de Deus, é este aqui. A igreja, que é seu propósito inteiro, era a igreja. Evidente que ele quer restaurar a natureza, quer restaurar os anjos no seu lugar, os serafins no seu lugar, todas as coisas no seu lugar, mas o propósito de Deus é te restaurar, é de te colocar em ordem, e as demais coisas vão se voltando. Aleluia! O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte, seu tempo de silêncio, a sua ressurreição foi exclusivamente para que você voltasse à eternidade. Soltasse as ataduras. Agora, como entramos nessa igreja, sabemos que foi tudo por causa da igreja, somos nós. Como entra nessa igreja? Por um Espírito, todos somos batizados
dentro do corpo. Um corpo. Não é esposas. Não. Este marido aqui não é infiel. Ele é verdadeiro. Aleluia. Por isso fica fácil para essa esposa espiritual submeter este marido. Porque ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. Esse marido espiritual é fiel. Como fazemos o tipo, o que resta a essa esposa também não esperar deste marido. Natural, se não é uma vida consagrada em benefício dela, os filhos, viver para ela. Olha, irmãos, nós já disse isso aqui, irmão, seja agradecido por ela, seja agradecido por ele. Há problemas no percurso dessa caminhada conjugal. Só quantos dão a vida, dão dinheiro, dão sua saúde por causa de uma aí qualquer da rua. E você tem ela do seu lado. Você tem ele do seu lado. Ele que sai de manhã, à tarde, vai trabalhar, pega um carro, pega uma enxada, pega qualquer coisa, vai falar por conta de você. É porque ele te ama, ele te considera. Ele quer o teu bem. Por que não render alguma vaidade? Desfazer de algumas besteiras que atrapalham essa convivência. Esta igreja, ela submete a esse marido, porque ela sabe com quem ela está casando. Somos cristãos, irmãos. Esta palavra, ela vai nos moldando. Nós não estamos falando que estamos crescendo. Sempre é tempo de nós consertarmos as nossas vidas. E às vezes, voltando na vida conjugal, filho também, etc., por coisas muito pequenas, vamos destruindo uma vida. Destruindo por conta de egos. Não, eu não vou perdoar. Não. Jesus disse: quem não perdoa não merece o perdão dele também. Ah, irmã, vale a pena se esforçar para ter um lar feliz, uma casa feliz, uma igreja feliz, filhos felizes. Terminando com o Espírito, todos somos batizados dentro do corpo. A igreja, o corpo de Cristo, não pode falhar. Não. Agora, a questão que sucede. Agora, olhem aqui este retrato curativo. Agora, ele comeu fora de carne. Isso é que vemos. Aqui olhamos. O homem de fora. E tem 5 entradas do corpo. Qualquer menino primário, igualmente seria que há 5 sentidos que controlam o corpo. Visão, olfato, paladar, audição. Sem isso, não pode tocar no corpo. Audição, paladar, olfato. Veja, prove-o, sinta-o. Agora, esse é o mal de fora. Agora, dentro deles está um espírito. É a casinha de máquina, como diz o profeta. É ali que Deus trabalha. É ali que Deus controla esse de fora. Quando não temos um controlador, não cuidamos desse controlador, logo as tentações chegam e vão ceder a ela. Dentro desse há um espírito que você se converte quando você nasce aqui. O sopro de vida é dado a ele. Esse espírito é de natureza mundana.
irmã, ei, brinca não brinquemos com esse humano. Isso é de natureza mundana. Não se acha com uma capacidade de corpo e espírito em controlar coisas que é atrativas para essa carne. Você está pregando junto, você está entendendo, você está captando o que o Espírito quer nos dizer. Você acha que um homem, quando é um homem mesmo, dá uma carona a uma mulher sozinho? Você acha que isso não pode trazer um dano terrível para você? Sim, não brinque. Não brinquemos, irmãos. Essa carne é muito. Esses sentidos, o olhar. Você já percebeu como há um espírito no olhar? Você realmente equivocou. O olhar estranho. São 5 sentidos deste corpo. Repito para nossa memória. Você nasce aqui, o sopro de vida é dado a ele. Esse espírito é de natureza mundana, porque não foi dado por Deus. Porém, foi dado permitido por Deus. Ele faz com a gente. Permitido por Deus. Adão, quando estava no jardim do Éden, sem conflito, Deus via ter companheirismo com Adão. Adão, onde está? Estou aqui, Senhor. Era perfeito. Ali tinha um espírito de uma totalidade que Deus queria. É por isso que nós estamos em uma dimensão que esse sacrifício trouxe essa possibilidade, não é possibilidade, essa realidade de um novo Éden, de uma nova convivência real com Deus. Os filhos e filhas de Deus andando com Ele. Mas nesta condição humana teremos ainda aflição, teremos ainda cultos, pregações, para que nós possamos ajudar as nossas vidas. E assim é o sinal. Aqui está o sinal das mãos. Essa semana veja se Deus permite. Bem? Quem lembra daquele isso já? Fique de pé assim um pouquinho. Eu sei que você senta e fica muito tempo. Não é tão bom, né? Não é tão bom. Isso já ressuscitou. 369. 369. 369. Vamos ver isso. Agora nós vamos ver agora. Ré maior. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, uma vez na cruz sofreu, aleluia. Por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia.
Gratos vivos encoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores pra salvar, aleluia. Glória a Deus, querido Deus, amado Senhor, te agradecemos por este período, por esta porção que o Senhor nos deu. E tudo aquilo que por acaso não foi compreensível aos meus amados irmãos, que o Senhor possa ministrar realmente aquilo que o Espírito quis dizer. Não saiamos daqui conjecturando nada, Senhor. Saiamos como uma verdadeira esposa, esperando o resultado. Pai, ajude-nós todos, Pai, a ser verdadeiros cristãos. Que não estamos falando com pessoas santas, nem o pregador é, mas estamos falando de um santo que mora em pessoas que querem conserto, que querem a ajuda do Senhor. Oro em favor dos lares, das famílias, que haja amor, haja compreensão. Sim, ó Deus, entra em cena em favor dessa situação, dessa irmã, deste irmão. Pai, Satanás está querendo trazer algum dano, nós o expulsamos em nome de Jesus Cristo. Cada um de nós possamos ter compreensão daquilo que precisamos fazer para sermos verdadeiros filhos do Senhor. Tenhamos uma semana cheia da Tua presença, livre de todo acidente, vírus, tentações, guarde a nossa alma, ó Deus, de pecar contra o Senhor, nosso corpo de todas as doenças, de tudo aquilo que possa interferir na nossa boa convivência, na nossa vida, ó Pai. Os enfermos sejam curados, libertos. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se o Senhor permitir, estaremos em culto de oração, quarta-feira, domingo. Mais uma vez aqui. Bem que seja um abraço. Vai de Deus em nome de Jesus
Thank you.